gostaria agora de convidar para um painel sobre Big Data. Em primeiro lugar, o Rubens de Almeida, que ele é engenheiro da informação do GISB, que vai falar sobre o uso das geotecnologias para incrementar ações de planejamento em políticas públicas e melhorar o desempenho operacional e empresarial. E a Carolina Braco Delgado de Aguilar, que é da Prodan, que é gerente de geoprocessamento e licenciamento da Prodan. Ela vai falar sobre a implantação do Sistema de Informação Geográfica de São Paulo, que é o GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo. Por favor, vamos começar pela apresentação do Rubens. Muito obrigado pelo atendimento ao nosso convite, sim? Por favor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu venho falar com vocês aqui neste evento, embora seja desse jeito meio esquisito, né, de todo mundo na sua casa, né, mas é uma coisa dos nossos tempos, né, e pode ser que seja muito interessante para o nosso desenvolvimento. É a transformação digital, viu? Ela foi meio morro abaixo, mas nós já estamos vivendo a transformação digital. Mas nós temos que fazer ela direito, né? Então, nós todos estamos aprendendo. Eu peço desculpa antecipada se falhar alguma coisa. Eu vou fazer uma apresentação ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos fazer uma apresentação ao vivo dos sistemas que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, inclusive com um acompanhamento permanente da Fundação Vanzolini. Desde o primeiro momento, nos ajudou muito a estruturar este caminho. A minha dedicação hoje profissional, eu sou um jornalista, eu sou engenheiro civil também, já trabalhei como calculista estrutural e virei jornalista especializado no ramo durante 35 anos. No final dessa carreira, eu me tornei uma pessoa dedicada aos dados, né? E especialmente aos dados geográficos, ou seja, a geografização das informações. Por quê? Porque eu me juntei a um grupo que chama GISB, é um grupo de estudos de geotecnologia, e esse grupo são de pessoas apaixonadas por mapa, e a gente identificou que o mapa agrega uma experiência de conhecimento que pode ser muito interessante para as empresas e mais ainda interessante para o poder público, né? E com a disponibilidade, a disseminação do uso das plataformas digitais, de mapas digitais, isso se torna uma oportunidade de todos nós aprendermos muitas coisas, né? Reaprendermos algumas coisas e dinamizarmos ainda mais o nosso conhecimento acerca das informações que têm interesse público e que têm interesse privado, né? Eu vou começar a participar aqui, apresentar aqui a minha tela, para vocês entenderem. Enquanto isso, eu vou... Tá aparecendo minha tela ou não? Está aparecendo a tela, o som está bom também, está tudo ótimo. Está tudo ótimo? Então tá bom. Então vamos lá. Esse é o grupo de estudos, né? E uma das coisas que eu queria falar antes de começar a fazer a apresentação é que nós estamos num momento crítico da informação no Brasil, né? Nós tivemos um período muito bom de desenvolvimento de conceitos de transparência, de disseminação de informação, que, obviamente, nem sempre é favorável às pessoas e as pessoas que são atingidas por isso, principalmente os governantes. Então, nós estamos, nesse momento, vivendo um problema de falta de compreensão da importância dos dados, já que, por exemplo, o censo 2020 não pôde sair, a gente tem insegurança se ele vai sair em 2021. E por que o censo é importante? Porque o censo é o grande Big Data nacional das informações dos municípios, serve para uma série de coisas, inclusive para redistribuição de dinheiro, de verbas públicas do governo federal para as cidades. Então, o censo é fundamental. E a gente tem percebido que o censo tem recebido algum tipo de vamos dizer assim, incompreensão, né, de algumas autoridades sobre a sua importância, né? E nós estamos hoje todos trabalhando com o censo de 2010, com algumas correções que o IBGE faz com muita competência, mas que não dá noção
do que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos em 2010, quando foi feito esse censo, nós vivíamos em 2010 um boom econômico, né? Uma situação muito favorável do ponto de vista econômico. Nós passamos pela crise de 2016, né? E chegamos hoje à crise do coronavírus. Então, muitas coisas mudaram, né? A capacidade de compra, a renda nacional, a mobilidade das pessoas, muita gente está saindo das grandes cidades, indo para o interior próximo dos grandes centros, já que a gente tem o teletrabalho. Então, assim, tem muitas coisas em movimento e a gente hoje está com números de 2010, quando o Brasil bombava. Então, nós temos problemas, sim, temos problemas no nível federal, temos problemas no nível municipal, um dos quais o representante, desculpe, eu esqueci o nome, de Brasília comentou. Cada departamento, cada secretaria faz o seu próprio dado, né? Luciano. E aí, assim, como é que a gente vai conectar tudo isso? Hoje todo mundo produz dado, hoje todo mundo é capaz de integrar isso num mapa. Mas se a gente não fizer isso de uma forma harmônica, a gente pode construir uma Babel de dados, né? Então, na semana passada eu participei de uma reunião do INDE, né? Que é a Organização de Dados Espaciais do Brasil. E nós continuamos no mesmo estágio do lançamento desse programa, há cerca de 10 anos. Ou seja, a gente não conseguiu difundir a importância dos dados espaciais. Então, eu vou falar um pouco sobre dados espaciais para vocês e eu vou falar um pouco sobre alguns trabalhos que a gente tem feito para demonstrar para vocês que é possível, que não é difícil, não é nem caro, né? Opa, errei até minha senha. Bom, eu vou mudar só a minha câmera. Ah, não mudei. Mas, se eu estiver falando para cima, é porque eu estou olhando para a tela de cima aqui. Vocês me desculpem. Nós temos uma plataforma que chama Maptrix, foi feita em 2008. E ela vem sendo melhorada aos poucos, mas o fato é assim, a nossa intenção, quando nós fizemos essa plataforma, era olhar os dados sobre mapas, né? E aqui a gente pode colocar alguns dados, por exemplo, como divisas, né? As divisas municipais, né? Que algumas são modificadas, mas a gente acompanha o avanço do IBGE. E aí qualquer informação econômica, social, de situações, de renda, podem ser mapeadas desta forma e dessa simplicidade que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui, primeiro por unidade da federação, que é uma coisa óbvia, né? Deixa eu só mudar aqui, colocar a divisa para cima. Tá. Bom, essa é um tipo de informação, né? Mesorregião, municípios. Precisa ser rápido do que o Google ou o usuário dessa informação, ele não pode ficar, não tem tempo de ficar esperando. Então, nós temos que pensar em interfaces muito adequadas de consumo de dados para que isso se torne muito interessante para todos, profissionais do setor público e profissionais do setor privado. A gente pode ver também por área de ponderação. Aqui que é uma coisa que faz sentido quando você entra dentro da cidade, né? Então, isso aqui são as áreas de ponderação do IBGE dentro da cidade e pode ver por setor censitário, que é a menor agregação possível das informações do censo. Qualquer tipo de informação pode ser colocada em qualquer nível de agregação que faça sentido para o analista que está olhando aqueles dados, né? E aí a gente pode olhar a cidade com uma camada de dados sobre ela. Deixa eu diminuir um pouco a transparência, né? Aumentar a transparência, para que a gente possa tornar útil essa informação. Agora, essa informação é de um dado, por exemplo, eu vou colocar uma informação interessante aqui, que são pessoas, deixa eu ver aqui, recortes etários, pessoas com 80 anos ou mais, né? Na cidade de São Paulo. Olha só, eu estou trabalhando hoje com envelhecimento, então essa é uma questão que eu estou prestando atenção muito. Então, veja só, tem regiões na cidade de São Paulo, pretas, tem muito idoso com mais de 80 anos. Essas regiões mereceriam, do ponto de vista de uma cidade inteligente, mereceriam um olhar adequado de como tratar a rua, calçada, a travessia, o acesso aos estabelecimentos. Então, rapidamente, você olha no mapa e o administrador público poderia tomar decisões em cima dessa informação
mapeada, que é o acúmulo ou a existência de pessoas com mais de 80 anos. Mas você pode fazer mais do que isso. Você pode olhar, por exemplo, aonde é que estão os hospitais nesse ambiente, né? E aí você vê se a proximidade dos hospitais, por exemplo, olha só, tem uma concentração aqui na Vila Paulista, né? Todo mundo sabe disso, e há um problema de deslocamento. As populações mais velhas estão para fora disso, né? Eu estou ainda no centro expandido de São Paulo. Você olha para cá, então, você vê que há vazios de atendimento médico e rapidamente você pode planejar isso. Isso é intrínseco do olhar do homem público. E quando você vê no mapa essas informações, desse jeito, com essa velocidade, você começa a ter insights, você pode ter insights muito interessantes de como tratar essa questão, como priorizar investimentos, etc. Você vê, eu vou te mostrar uma coisa interessante aqui, que são os laboratórios. Os laboratórios estão muito melhor localizados, né? Por quê? Porque velho faz exame laboratorial. Então, eles estão muito mais bem localizados, porque é uma estratégia comercial, né? Eles vão aonde tem uma população alvo. Agora, não só isso, eu vou tirar o dado aqui, vou me aproximar aqui de uma região qualquer de São Paulo e vou pegar um polígono qualquer aqui. Eu posso desenhar o polígono, mas eu vou pegar um polígono qualquer aqui que eu já tinha desenhado. E eu, imediatamente, eu faço sobre esse polígono, que pode ser o interesse de um lançamento imobiliário, a localização de uma loja, de um grande magazine, a localização de um hospital, pode ser o que for, né? E eu posso ver as informações daquele polígono. Ou seja, isso é uma aproximação estatística, muito simples de fazer. E, rapidamente, você pode produzir relatórios, né? O número de casas, que é mais verticalizado, tem quitado, tem alugado. Ou seja, você rapidamente reconhece a região, as características, o dado que você tiver, você pode listar no relatório. Aqui a gente fez uma análise estatística de renda de 1.000 em 1.000, que o IBGE não faz, né? Até R$30 mil, né? A quantidade de pessoas com rendas desse tipo. A gente pegou os microdados da amostra da área de ponderação, não sei se vocês estão acostumados com essa nomenclatura, e colocamos dentro do setor censitário e fizemos uma avaliação estatística, obviamente, tem erros, mas ela é uma boa aproximação, da renda de 1.000 em 1.000. E assim é. Ou seja, dá para construir interfaces, não precisa ser esta a minha, mas dá para construir interfaces muito baratas, muito simples de usar e que sejam muito rápidas. Eu vou mostrar aqui, eu tenho muito pouco tempo, eu vou mostrar aqui um dos nossos clientes que vende, ele trabalha com exame toxicológico de motorista. Então, no processo de planejamento desse nosso cliente, ele, obviamente, tem que olhar as cidades que têm mais motoristas empregados. Por quê? Porque na contratação e na demissão é obrigatório fazer o exame toxicológico do motorista. Então, ele programa a sua inserção dentro dos municípios conforme o volume de demanda que ele estima ter. Isso é uma coisa tão simples de fazer, tão óbvia de fazer, que é até chato falar, pô, ninguém usa isso. Não, ninguém usa isso. Grandes empresas não usam isso, né? As maiores talvez já tenham, né? E as moderninhas, tipo iFood, Uber, etc., elas se inundam com esses dados geográficos e têm o desempenho que todos nós sabemos que tem. Ou seja, nós não temos problema de trabalhar com dados geográficos. Todo mundo vê o motoqueiro chegando na sua casa com a sua comida, né? Isso está integrado à nossa atividade pessoal. Por que não está na profissional? Por que a gente não usa intensivamente mapa para planejar tanto a minha empresa privada e principalmente os serviços públicos, né? O serviço público está usando mais, mas tem um problema seríssimo também no uso de plataforma geográfica. O Brasil, não sei se vocês sabem, não tem mapa oficial. Não tem instituição que se responsabiliza pela produção de um mapa do Brasil. Hoje, o mapa do Brasil é feito em Mountain View pelo Google. Muitos municípios, na falta de instrumentos, vão para o Google e usam o Google. Isso não está errado. Mas será que nós, um país que quer ser independente, que quer ter uma personalidade forte internacionalmente, pode deixar um estrangeiro fazer o seu próprio mapa? Não sei se vocês sabem, o IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo,
que hoje está dentro do SEAD, ele é responsável pela discussão de divisas entre municípios. Que instrumentos... 5 minutos. O IGC tem para fazer isso? Muito poucos. Então, assim, nós precisamos dinamizar o uso de geotecnologia. Nesse caso aqui, a gente pode, o meu cliente pode ver os concorrentes que ele tem, né? E pode ver o posicionamento dele. E o mapa ele é muito adequado para fazer análises de concorrência ou análise de desempenho, porque ele imediatamente apresenta para você aqui os verdinhos fortes, são os parceiros de negócio que ele tem, que estão vendendo. Aqui é o preço do exame, quando ele tem o preço. Isso todo dia eu vou lá no servidor dele, ele faz pesquisa permanentemente, eu pego e coloco no mapa. E aqui eu posso ver o histórico de vendas desse meu parceiro. Ou seja, você pode integrar tudo numa interface muito simples de olhar e que qualquer pessoa entende. Essa interface ela foi desenvolvida para o pessoal agora como é que eu saio aqui? De vendas online. E elas, as meninas desse telemarketing, elas deram aula para nós, né? Eu fechei aqui? Bom, vamos lá, continuar. Outra iniciativa que nós tivemos, 5 minutos, eu tenho 3 minutos agora, foi esta abordagem que nós fizemos para a análise dos conselhos municipais dos idosos do Brasil inteiro, né? A gente está trabalhando com vários conselhos no Brasil e eles têm muita dificuldade de ter dados. Então, a gente fez aqui uma interface para facilitar a análise, a coleta, primeiro a coleta de dados. Eu vou pegar Fortaleza aqui, por exemplo, qualquer cidade do Brasil. E é muito chato ver que uma pequena cidade, Fortaleza não é o problema, mas uma pequena cidade nunca vai fazer isso. Então, nós colocamos para todas as cidades do Brasil essa plataforma, nós tivemos um patrocinador, e nessa plataforma você vê dados da cidade comparado com o seu entorno, pessoas se sentem mais com moradias adequadas ou não, você vê a pirâmide etária do município e vê algumas dimensões de análise. Então, o habitat do idoso, então você vê quais são os municípios que têm percentual de município com calçada, com rampa para cadeirante. Cara, rampa para cadeirante não tem lugar nenhum, né? Não sei como é que nós vamos ser uma cidade inteligente se a gente não considerar o cidadão. Aqui no meio a gente vê Fortaleza, com a região metropolitana de Fortaleza, com o Ceará, e com o melhor exemplo daquele quesito que eu estou analisando, que hoje aqui é Londrina. Não é Maringá ainda, o Silvio me desculpa, mas no processo de análise que nós fizemos foi isso. E aí você pode ver várias outras dimensões, né? Oferta de bens culturais, de atividades culturais. Ou seja, com muita facilidade, isso hoje é usado pela senhorinha que faz parte do Conselho Municipal de Fortaleza, do Conselho Municipal do Crato. Eles estão usando essa ferramenta para poder entender quais são as dificuldades dos idosos dentro dos seus municípios. Finalmente, eu vou mostrar aqui uma coisa importante, interessante, que ninguém... É um site de acompanhamento de Covid, né? E que pouca gente fez. Eu tenho muito pouco tempo, mas eu vou mostrar aqui para vocês, porque é muito legal, né? Como é que está a situação de Sorocaba? Alguém sabe? Se eu comparar Sorocaba e Campinas, da Covid, e se eu colocar o estado de São Paulo como referência, né? Então, eu posso verificar rapidamente num gráfico, também com muita velocidade, como é que está o encaminhamento. Campinas está pior aqui em casos por 100 mil habitantes. Ou seja, a questão geográfica ela é importante até para que os prefeitos, porque os governantes tenham ideia de onde que eles estão em relação à estruturação das informações dentro da sociedade. Infelizmente, eu não vi ninguém fazendo esse tipo de análise. Aqui a gente pode ver mortes também, mortes por milhão, para poder comparar, né? Campinas também está pior que Sorocaba, está pior que São Paulo. É dessa forma que a gente tem que olhar o mundo. Os dados estão disponíveis, a gente precisa organizá-los, precisa disponibilizar algum tipo de interface para que todos os municípios tenham acesso a essas informações. Porque, assim, tudo bem, Campinas, Distrito Federal,
Maringá, são cidades mais organizadas, com mais gente e tal. A própria Carol vai apresentar um trabalho sensacional da Prefeitura de São Paulo, que é o GeoSampo. Então, tem municípios que têm condições e os que não têm nunca vão aprender. Nós nunca vamos formar gestores públicos com informações mais adequadas se a gente não disseminar essa informação. Então, esse é o nosso trabalho, é de traduzir em interfaces os dados que podem ajudar as decisões, sejam públicas ou sejam privadas. Obrigado, Marcelo. Ok. Rubens, muito obrigado. Rapidamente, por favor, Carolina, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e pode fazer sua apresentação. Obrigado. Bom, conseguem já ver minha tela? Sim, estamos vendo sua apresentação e sua voz também está bem audível. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Eu vi as apresentações até agora, o do Luciano, do Silvio, do próprio Rubens. Acho que os problemas eles são comuns. A gente precisa agora começar a pensar em soluções, né? E esses eventos são oportunidades para a gente pensar sobre isso também. Então, a pedido, eu vim apresentar um pouco de como foi a implantação do SIG-SP, o Sistema de Informação Geográfica de São Paulo, que tem como principal produto, o produto mais conhecido, o próprio GeoSampa. Eu vou fazer uma abordagem bem rápida em 5 tópicos, porque realmente o detalhamento pode ser, cada um desses itens poderia ser, inclusive, uma explanação em si. Hoje, na Prodan, nós ainda carregamos o nome antigo geoprocessamento. A gente também está tentando mudar isso, para começar a tratar isso, de fato, como geotecnologias, agregando uma série de fontes, uma série de possibilidades de captação de dados, transformação e depois disponibilização. E na Prodan, como braço tecnológico do município, nós entendemos que nós somos um meio. Nós não somos nenhuma empresa de cartografia, né? Nosso foco não é esse, mas nós somos um núcleo pequeno dentro da empresa que tenta prover soluções geográficas para as mais variadas finalidades, e entendemos que isso é um meio para aí sim se delinear políticas públicas ou aprimorar o desenho dessas políticas públicas através, sim, da informação geográfica. Pela nossa equipe, né, aqui eu estou representando uma equipe de profissionais excelentes, todos empenhados na missão, a gente acompanhou uma transformação. A princípio, quando nós íamos nos departamentos, eles chamavam assim, não, mas vai disponibilizar o meu dado público? A gente achava engraçado essa apropriação, é o meu dado público. Se o dado é público, então não existe o meu dado público, né? E ao vencer certas resistências, então a gente foi passando, né? Teve o boom dos geoportais, o boom das APIs mobiles. Agora a gente vê essa onda de não, na verdade eu tenho dado e eu quero mostrar que eu possuo esse dado, que na verdade um determinado departamento, uma determinada secretaria, um órgão de governo, é ele que é o produtor daquele dado. Então, isso deve ser motivo de orgulho, né? Expor o dado, apresentar o dado, deve ser motivo de orgulho, e não de uma retenção em função de qualquer tipo de pretensão, de poder ou de reserva em relação ao que está sendo colocado. Também combatemos a visão de que o dado precisa estar 100% perfeito para aí sim ele ser disponibilizado, né? Nós entendemos que, por mais que ele tenha certos erros ou não 100% atualizado, o uso dele, a disseminação do uso do dado vai fazer retroalimentar as demandas por correção, as demandas por atualização, e isso tem se mostrado muito eficiente. Gostei que o Rubens falou da INDI, porque lá atrás, em 2013, né, o GeoSampa já é um sistema com 7 anos de vida,
já está na sua segunda gestão e não tivemos descontinuidade. Eu vou tentar mostrar um pouquinho daquilo que eu acho que contribuiu para ele não ser facilmente substituído por alguma outra aplicação com um marketing mais avançado, né? Então, a gente não saiu do zero. De fato, a gente, naquele momento, se baseou na Indy. Mas, assim como a gente toca projeto e não vai querer seguir o PMBOK de cabo a rabo, a gente faz, né, certas adaptações, também a gente usou a Indy como referência, mas fez as adaptações com aquilo que a gente tinha de condição naquele momento, né? Com o grupo que tínhamos, com os investimentos que tínhamos, com a tecnologia que poderíamos estar aproveitando, e foi um guia muito importante, na verdade, para sair do zero e tentar estabelecer alguns mínimos padrões de metadados, de como fazer a modelagem. E nosso grupo também, na época, estudamos, né, fomos atrás também de artigos, não só da parte técnica, vamos também conceituar aquilo que a gente queria chegar. E entendemos aqui, trazendo essa publicação do INPE e do professor Gilberto Câmara, essa questão do lote. Qual que seria a nossa menor parcela possível para conseguir ter um mapeamento total do território? Então, nós entendemos que, imaginem, hoje nós temos o lotes no GeoSampa, mas naquele momento nós não tínhamos. A informação de lote era a informação valendo ouro, restrita à Secretaria da Fazenda. O máximo que tínhamos eram os croquis, né, alguns até parecendo do século XIX, das plantas quadras, o desenho daqueles lotes. Isso inclusive gerava um mercado negro, que descobrimos depois, de vendas desses croquis. Então, nosso objetivo, mesmo iniciando sem os lotes, sempre foi tentar chegar a uma divisão mínima, agregada, claro, com outras informações, que nos permitisse a cobertura completa desse território a ser mapeado. Só que, ao chegar na definição do lote, vimos que tinha leituras diferentes, interpretações diferentes daquilo que seria um lote, né? O lote legal, o lote tributário, o lote cadastral e o lote jurídico foram referências nossas. Até hoje nunca conseguimos chegar nas integrações com os cartórios, né? Quem sabe um próximo passo, mas em relação àquilo que era cadastral para aquilo que era tributário, nós tivemos um avanço considerável. E aí foi a partir de uma chave, digamos assim, que na nossa base passou a ser o lote, que a gente conseguiu fazer uma integração, ou diversas, na verdade, integrações, com as mais variadas bases e sistemas legados da prefeitura até então. E a maior parte desses sistemas legados vinham, então, da chave do SQL, o setor quadralote. Então, como estratégia de implantação, nós temos problemas assim, compatíveis e comuns às várias prefeituras. Não é porque São Paulo tem X PIB que a gente não vai ter esses problemas. Às vezes é o contrário, às vezes quanto maior a complexidade, inclusive mais difícil de transpor essas barreiras. Mas acho que de todo esse contexto, o objetivo principal sempre foi esse último aqui, o prover o uso. Porque nós sabemos que as aplicações mudam, a tecnologia a cada 1 ano e meio, no máximo 2 anos, oferece novas possibilidades, mas se a gente percorresse o prover o uso, que para nós estávamos entendendo como prover o dado, a gente garantiria com que o GeoSampa tivesse um grande sucesso. Aqui foi um pouquinho para vocês a forma como nós estruturamos. Então, num primeiro momento, a gente não saiu fazendo as novas aplicações que estaria aqui, né, nesse geoportal. A gente pegou as aplicações que nós já tínhamos nessa árvore aqui do P1, conhecido naquela época, inclusive, como GeoSP,
e experimentamos fazer uma atualização tecnológica em cima daqueles sistemas que já existiam. Com isso, a gente teve todo um aprendizado para organizar a base. Mas foi nesse eixo 3 aqui, em que nós, de fato, conseguimos ter uma visão de onde estávamos para onde gostaríamos de ir. E foi através do plano de integração que a gente terminou de organizar toda a nossa arquitetura. Então, hoje, o GeoSampa, ele é uma base, né, uma base Geo, que, na verdade, ela incorpora aquilo que é de interesse corporativo. Então, nós mantemos os cadastros setoriais, não tivemos a pretensão de unificar ou impor nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de linguagem, nenhum tipo de base ou interface para nenhum dos departamentos, de todas as secretarias, todas elas puderam continuar trabalhando conforme suas necessidades. O que nós fizemos foi montar uma caixa de ferramentas e lá dentro uma série de mecanismos e opções diferenciadas de ir se integrar ao dado que nos interessava. Então, temos desde views, ETLs geográficos, web services, até mesmo o nosso barramento SOA, nós vamos nas bases setoriais e trazemos para a base do GeoSampa aquilo que é de interesse corporativo, de interesse comum e de interesse do cidadão. Agora, em termos de estrutura, temos várias outras aplicações que o usuário final do GeoSampa não enxerga, né? Uma das que nós guardamos com maior atenção e damos maior atenção é a própria base de logradouros para as questões de endereço. Então, nós basicamente temos sempre 2 focos de atenção: manter os lotes atualizados e manter os logradouros atualizados, porque sabemos que, a partir daí, N outros projetos ou N outras integrações podem derivar. Internamente, nós temos o GeoSampa para intranet, ou seja, para uso do corpo técnico da prefeitura. Temos o portal, onde a gente integra, né, faz toda a união com os técnicos da prefeitura, que são usuários de Geo, a parte de metadados, e o GeoSampa Cidadão, que é bem conhecido. Aqui um pouquinho para vocês do nosso histórico, a nossa estatística de acesso nesse ano de 2020. Agora, em setembro, nós batemos o recorde de usuários únicos, né, mais de 83 mil usuários únicos, isso sem contar o número de visitas. O número de visitas, ele é grande. Não temos uma infra tão performática assim. Na intranet, o GeoSampa é muito rápido, na internet, às vezes, ele tem esse gargalo. Estamos estudando outras tecnologias, Leaflet, Vector Tile, para poder ter um tempo de resposta tão bom ou minimamente satisfatório. Por exemplo, esse que o Rubens apresentou, ele é sensacional. Parece que ele pensa junto com o nosso cérebro, né? A gente pediu para fazer alguma coisa, ele já processou e já apresenta o resultado. Então, isso é fundamental. A gente sabe que hoje nós temos esse desafio. Aqui um pouquinho para vocês do GeoSampa na intranet, que eu sei que vocês conhecem bem o GeoSampa Cidadão, mas na intranet ele tem uma outra cara, um outro conjunto de funcionalidades, e nós temos todas as listas de integrações que são internas, para acesso a cadastros internos, sem contar o acervo de documento. Então, muitas dessas integrações ainda fazem download de documentação que nós estamos digitalizando. O GeoSampa Cidadão vocês conhecem, então a gente finalmente conseguiu chegar à unidade do lote, e a partir do lote a gente então providenciou outras integrações, por exemplo, com o CISOM, o Sistema de Zoneamento, com a questão do IPTU, né? Sempre foi muito solicitado também. E agora, recentemente, os dados LiDAR, os dados em 3D da nuvem de pontos, que nós fizemos na verdade, a Prodela foi interveniente, ela atuou junto com a prefeitura. Nós temos, assim,
grandes parceiros, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano é a gestora de conteúdo do GeoSampa, nós sempre, né, prestamos serviços para eles nas questões de implantação ou desenvolvimento tecnológico, mas é a SMDU, que é a gestora de conteúdo, e no caso aqui do mapeamento, atuamos junto com o Verde, com a SF e com a própria SMDU no grupo gerencial que conduziu o mapeamento, e recebemos os dados da nuvem de pontos e conseguimos recentemente publicar no GeoSampa. Agora, encerrando aqui nessa breve apresentação, como desafios, nós queremos estar cada vez mais expandindo o consumo do GeoSampa, e nós sabemos que muitos dessas novas soluções ou dessas novas possibilidades não vêm necessariamente através da nossa interface, mas precisam consumir os nossos dados, precisam consumir os nossos serviços, e é nisso que a gente quer seguir, prover o dado, prover o uso, não necessariamente querer encapsular a nossa aplicação em qualquer outra aplicação que seja. Então, a gente tem estudado, tentar desenvolver uma API GeoSampa, assim como é a do Google, né? Tentar fazer esse fornecimento de serviços ou de geocodes 100% by GeoSampa, digamos, seguindo na nossa linha, que ainda bem que optamos, que foi na linha de plataforma open source. Em 2013, nós, como o Rubens falou, nós vivíamos um momento de bonança, né? Era muito fácil a gente ter optado por uma plataforma proprietária, mas se tivéssemos optado, hoje certamente teríamos dificuldades de atualização ou de suporte. Então, seguimos na plataforma open source, deu certo. Também não somos xiitas, se precisar mexer com plataforma proprietária, também trabalhamos, mas eu acho que nesse contexto de setor público, temos que sempre ficar atentos à questão de investimento. Então, trabalharmos de uma forma que tenha transferência de conhecimento, tenha parceria, tenha garantia de continuação, porque não vivemos um contexto de obsolescência programada, como é comum na área de TI. Né? Se eu estou com o chapéu do setor privado, quanto mais obsoleto e mais rápido ficar obsoleto, melhor. Mas dentro do contexto público não dá. E nossos cadastros são cadastros de 20, 30, pega o IPTU, por exemplo, de 40 anos. Não dá para a gente trabalhar numa volatilidade sem ter um mínimo de garantia. E, para finalizar, desculpa se eu estiver já extrapolando o tempo, a gente está vivendo agora um contexto da LGPD. Eu tenho preocupações no medo ou na falta de maturidade de saber lidar com a LGPD, acabar retroagindo e acabar, digamos, impactando a lei, né? A Lei de Acesso à Informação. Então, nós precisamos refletir e amadurecer muito bem nos próximos passos para que tudo isso que a gente construiu nesses últimos 10 anos, agora a gente acabe por medo, por insegurança, ou talvez até por falta de referências ou de conhecimento, acabar achando que nós não tenhamos que continuar provendo os dados, né? Tudo bem que talvez a gente não possa prover os dados sensíveis, conforme a LGPD preconiza, mas nós precisamos sempre tentar, então, vamos ter os logs, vamos estar disponíveis a eventuais auditorias, ter maturidade para passar pelas auditorias, mas vamos continuar fornecendo a informação, porque a informação ela é super importante para todos, para as outras entidades do poder público, para a academia, para o setor, para a sociedade civil organizada, para todos, né? Todos precisam de dado para poder trabalhar, para poder saber onde vai investir, para poder saber onde que vai ofertar algum tipo de política pública ou não. E, recentemente, atuando também com licenciamento, outra área que nós estamos ainda um tanto atrasados, né? Nós precisamos caminhar no sentido do BIM, não tive ainda a oportunidade de refletir tanto sobre isso. Se tiver outros
seminários ou outros eventos, eu gostaria também de estar participando como espectadora, porque a gente precisa, mais do que nunca, agregar agora o GIS com o BIM, estar preparado para essa nova onda de revolução que tem a ver com os dados em tempos reais, o monitoramento em tempo real. Então, assim, de forma alguma, resumindo, né, de forma alguma a gente acha que o GeoSampa é o suficiente. Nós precisamos dar continuidade, porque é essa continuidade na qualidade do conteúdo, no aumento das integrações, que, na verdade, nos deu a força necessária para a nossa plataforma não ser descontinuada conforme cada governo, né, acha que poderia ir para um lado A ou para um lado B. Não, é uma aplicação do município, é uma aplicação, antes de tudo, municipal. Então, é isso. Okay. Obrigada. Carolina, muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas, a gente está um pouquinho atrasado. Eu vou ler aqui a primeira, do Luiz. O GIS tem funções de BI ou de GIS? O que você acha do QGIS e do GeoSampa de São Paulo? Então, essa pergunta é para o Rubens, né? Liga seu microfone. Então, o GeoSampa, eu já tive a oportunidade de conversar com a Carol antes desta reunião, né, desse seminário. O GeoSampa, ele começou muito difícil de consumir e hoje ele está absolutamente sensacional, mesmo que ainda não esteja na infraestrutura adequada, mesmo que ainda existam e vai existir sempre possibilidade de melhorias, né? Mas o mais importante do GeoSampa é aquilo que o consumidor, que a pessoa comum não enxerga, que é essa integração de dados da prefeitura. Eu trabalhei em 91 na prefeitura de São Paulo, né? E é um desespero, porque é o depoimento que foi dado pelo Luciano, né? Que assim, as secretarias, elas muitas vezes tomam para si a informação, como se fossem segredos absolutos que a população não pode estar sabendo. Pelo contrário, a população tem que saber, né? Nós todos pagamos por esse serviço, né? Então, quanto mais difundida a informação pública, né, mais transparência teremos na administração e mais possibilidades a gente vai ter de fazer, por exemplo, né? Ontem eu estava falando com um amigo que me ligou e falou assim: você saberia como fazer um sistema para dizer se um determinado negócio, determinada região, ele vai bem ou vai mal, ou ele poderá ir bem? Eu falei, olha, eu acho que essa informação tão importante devia ser pública. O governo, o Estado, deveria prover aquele empreendedor que quer fazer uma sorveteria e falar para ele assim, ó, aqui nessa região tem 12 sorveterias e você vai ser a 13ª, portanto, você poderá não se dar bem. Olha, a quantidade de dinheiro que se gasta com sorvete é tanto. Então, veja bem o seu investimento. Tem muita gente que perde as economias da vida inteira no empreendimento. Isso é muito injusto do ponto de vista social, dá muito pouco desempenho social. Agora, informações como essas, né? E a Carol tem toda a razão de alertar para a LGPD. A LGPD é muito restritiva, é o pêndulo escondendo tudo, né? É claro que existe um meio termo que a gente vai precisar descobrir qual é, porque a LGPD é importante para os dados privados, mas a gente compartilha o nosso endereço com o motoqueiro do iFood. Então, assim, que negócio é esse, né? Antigamente, todo mundo botava o seu telefone na lista telefônica para ser visto, né? A gente vive em comunidade. Agora, é claro que tem gente que liga toda hora para você, é desagradável ficar atendendo as telefônicas de celular querendo vender coisa para você. Isso é desagradável. Então, nós temos que colocar limites, mas nós temos que ser inteligentes. Os dados de telefonia, os dados de energia são fundamentais para o planejamento urbano e eles precisam ser acessíveis de determinado jeito. Ok. Rubens, uma pergunta agora para Carolina. Hoje, a prefeitura armazena Big Data em nuvem de empresa privada fora da prefeitura ou empresa cuja sede está fixada no exterior?
quais as providências que a Prodan está tomando face à recente promulgação da LGPD? Rapidinho, Carol, por favor. Primeiro que se a prefeitura usa, né, a prefeitura ela não tem obrigatoriedade de contratar apenas a Prodan. Hoje já não existe mais essa restrição. A nossa política como prefeitura é não aceitar nenhuma hospedagem em nuvem que não esteja em território brasileiro. Se existem algumas iniciativas que estão hospedadas em nuvens fora da Prodan, sem estar no nosso território, eu acredito que a chance é quase que nula. E a Prodan também está fornecendo, tendo a sua própria nuvem. Então, nos sistemas que, por exemplo, eu atuo, nós ainda não estamos trabalhando em nuvem, nós estamos trabalhando com os nossos servidores, sim, mas a tendência nós sabemos que é essa e a Prodan já está se preparando também para prestar serviços em nuvem. A outra pergunta foi em relação à LGPD, né? Bom, nós estamos seguindo os pareceres da PGM, da nossa controladoria. Num primeiro momento, nós estamos também tendo que saber quais são os papéis, quem é o controlador, quem é o operador. No nosso entendimento, a Prodan ela é operadora, ela só é controladora daqueles que são os dados dela própria, por exemplo, lista de funcionários, a parte administrativa dela própria, mas perante a prefeitura nós somos operadores. Então, estamos também acompanhando como que a prefeitura está se organizando e, num primeiro momento, vamos ter uma onda, talvez, de adaptação de sistemas, colocando aqueles cookies, aceitação de cookies, ou removendo alguma informação mais sensível. O que eu posso falar é no caso do GeoSampa. Nós já temos uma discussão para, eventualmente, inibir o nome do proprietário. Mas, como a Prodan ela é operadora, ela não é controladora, isso não será uma definição da Prodan. Será, na verdade, uma definição do órgão responsável pela gestão de conteúdo. E aí nós apenas acataremos. Ok. Bom, muito obrigado. Agradecer imensamente vocês terem atendido o nosso convite. As apresentações foram muito boas.